pra ti. Espírito Santo de Deus, nessa noite, ó Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor. Pai, nós aproveitamos este momento do Teu agir sobre este ambiente, ó Pai. Te pedimos, Espírito Santo, continua ministrando sobre as nossas vidas, ó Pai. Espírito Santo, continua movendo em nosso meio, Senhor. Continua, Pai, trazendo os milagres sobre as nossas vidas, Senhor. Continue, ó Pai, trazendo tudo aquilo que nós temos pedido, tudo aquilo que nós temos gerado em nosso secreto contigo, ó Pai. Senhor, desde o início do dia, a Tua palavra ela vem se conciliando para que este momento acontecesse, ó Pai. Até mesmo desde o amanhecer, ó Pai, aquele dia talvez emburrado, aquele dia fechado, ó Pai. O Senhor tem ministrado em nossas vidas, o Senhor estava ali, Senhor, preparando este momento para que nós tivéssemos um encontro contigo, ó Pai. Senhores, aqueles que estão aqui neste ambiente, ó Pai, eu creio que não seja por um acaso, Senhor. Aquele que está aqui nessa noite ouvindo esta palavra, ó Pai, o Senhor preparou este momento para a vida deles, Senhor. Aquele que te acompanha, Senhor, através das redes sociais, através das nossas mídias de transmissão, ó Pai. Nós cremos que a Tua palavra chegará até ele, Senhor, como uma flecha lançada, Pai. Assim diz a Tua palavra, Senhor. Pai, tudo tem se alinhado para esta quinta de milagres, ó Pai. Nós continuamos neste meio, Senhor. Levante a adoração aos céus, queridos. Peça a Ele, não perca essa oportunidade. Os céus estão abertos sobre este ambiente. O mover do sobrenatural está sobre este ambiente. Se você sentir de se ajoelhar, ajoelhe. Se você sentir de falar em línguas estranhas, fale. Mas não deixe de acessar o sobrenatural que o Senhor tem preparado para ti. Não deixe de acessar este nível que o Senhor tem preparado para ti. Deus tem preparado milagres para a tua vida. É chegada a hora de deixar de perder as oportunidades. É chegada a hora de adquirir aquilo que é do teu direito. É chegada a hora de se mover no natural para acessar o sobrenatural. O Senhor tem te chamado, o Senhor tem te convidado. Essa é chegada a hora. Coloca diante dele. Se você precisar de uma palavra do Senhor, diga a ele. Se você precisa de um milagre, diga a ele. Esse movimento está a seu favor. Há um rio espiritual sobre este ambiente. O Senhor te convida a caminhar sobre as águas. Não se preocupe com a tempestade. Não se preocupe com as ondas. Entre no mar. O Senhor, Ele te chama. O Senhor, Ele está te chamando para este mover. Ele está te chamando para esse movimentar do sobrenatural sobre a tua vida. Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Talvez você tenha chegado aqui essa noite em meio a uma tempestade na tua vida. Não sei se ela é emocional, se ela é espiritual, se ela é familiar. Eu não sei o que passa na sua vida, querido. Eu não sei se você tem tido problemas no seu trabalho, se você está tendo problemas na sua família, no seu relacionamento. Não sei se o seu problema ele é financeiro, mas o Senhor ele tem uma palavra para a sua vida essa noite. Nós não cremos em um Deus qualquer, nós cremos em um Deus de milagres. O Deus que realiza milagres em meio à tempestade. Então vamos atentar a essa palavra. É no meio da tempestade que o nosso Senhor Deus opera grandes milagres. Assim como eu disse anteriormente, eu não sei em qual que é a sua tempestade. Nós não estamos aqui para saber qual a tempestade é maior que a outra. Talvez você esteja com um problema familiar, o seu irmão do lado já está com um problema no emprego e assim a gente vai levando a vida, irmãos. Mas nessa noite eu gostaria de trazer uma palavra de bom ânimo para vocês. Quem trouxe a sua Bíblia, abre ela lá em Marcos, capítulo 4, do 35 em diante. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que eles já estavam ficando cheios de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram:
Mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, disseram uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Nessa noite, Jesus tem convidado a você a confiar nele, independente da situação que se passa na sua vida. Jesus, ele nos convida para estar atravessando o mar dia após dia. E a palavra, ela nos diz lá, não me recordo agora no livro, mas a história de Pedro, quando Pedro ele pisa sobre as ondas. Tem uma tempestade, Jesus, os discípulos estão ali preocupados, não sabem o que vão fazer, quando de repente eles enxergam lá no horizonte um homem sobre as águas. Esse homem era Jesus, queridos. Então Pedro, ele questionando de certa maneira Jesus, ele vira para Jesus e fala: se tu és mesmo o mestre, ordene que eu caminhe sobre as águas. E Pedro, a princípio, Jesus manda que ele desça do barco, que ele fique, de pé sobre as águas. A princípio, quando Pedro começa a sair do barco, ele realmente está pisando sobre as águas e ele não afunda. E nós vemos neste primeiro momento a crença de Pedro, a confiança de Pedro no nosso Senhor Jesus, porque ele começa a caminhar sobre as águas. Só que quando Pedro começa a ver as ondas, o vento aumentando, e toda a situação aparentemente se virando contra a vida dele, Pedro ele perde a esperança e ele perde a fé. E é quando Pedro começa a afundar no mar. E Jesus diz a ele: homem de pouca fé. O que eu quero trazer para vocês essa noite é que, independente da situação em que nós estejamos, o Senhor ele sempre está operando em nossas vidas. Assim como esse versículo que eu ministrei, esse capítulo que eu ministrei aqui, onde fala que eles estavam no barco em meio a uma tempestade, Jesus dormia calmamente na parte de trás do barco com a sua cabeça em um travesseiro, e as ondas ali estavam praticamente enchendo o barco de água, e os discípulos preocupados, o povo preocupado, nós vamos morrer. E Jesus dormindo, irmãos. E eles chegam em um ponto de preocupação que eles questionam a Jesus: Jesus, o que está acontecendo? O mar está agitado, o vento está agitado, nós vamos morrer, o Senhor está dormindo. E Jesus, como uma voz firme, ele ordena que as ondas e o vento cessem. Antes de eu dar continuidade na palavra, hoje eu vou ser breve, eu queria trazer para vocês uma simples reflexão, que eu já trouxe aqui outra vez, que quando Jesus ordena para o vento que ele pare, ele não precisa se apresentar para o vento. Ele não precisa dizer para o vento: vento, eu sou Jesus, filho de Deus, para. Não, irmãos, a palavra diz que ele apenas diz: vento, pare. Alguns estudos vão nos dizer que a natureza ela conhece o Senhor antes mesmo da nossa criação. E que a todo momento Deus tem se apresentado para nós de alguma maneira, tem se justificado para nós de alguma maneira. Mas quando ele fala com a natureza de maneira imediata ouve a voz do Senhor. Então a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês, quando vocês estiverem desanimados, ou quando alguém te questionar: Deus não existe? Irmãos, ele existe. E a prova viva é a natureza que está ao seu redor. A resposta que Jesus dá para o vento: ele levanta-se, repreende o vento e o mar se acalma e o milagre acontece. Este seria o nosso primeiro milagre em meio à tempestade, irmãos. Porque em uma situação onde tudo parecia perdido, onde tudo parecia sucumbir à morte dos discípulos, à morte daqueles que estavam na embarcação, o Senhor ele se levanta e ordena que o mar pare. Talvez você me pergunte: mas João, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu quero trazer para vocês essa noite, queridos, que independente do que está acontecendo na sua vida, o Senhor ele age a teu favor. Às vezes você está preocupado com o seu emprego,
Às vezes você está preocupado com o que se passa na sua família, com as situações do seu dia a dia. Mas o Senhor, Ele está a todo momento ali batendo na sua porta falando: filho, não vira as costas, filho, eu estou aqui. E muitas vezes nós temos caminhado, temos murmurado: Senhor, eu preciso de um milagre. Pai, eu preciso de um milagre. E muitas vezes nós achamos que pelo fato de nós estarmos em meio à tempestade, o milagre ele não vem. Muitas vezes nós temos o nosso entendimento que pelo simples fato de nós estarmos em meio àquela tempestade, em meio à turbulência, às vezes é um ambiente conturbado, às vezes nós viemos aí de uma família conturbada, não sei, irmão, o que você passa na sua casa, não sei o que você que está aí nos acompanhando está passando no seu lar. Mas o Senhor, Ele manda te dizer que independente da situação, seja ela uma situação financeira, não sei quanto você deve, eu não sei quais os seus compromissos financeiros, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor, Ele está mandando te dizer que é para confiar nele, é para você confiar na palavra do Senhor, que Ele há de operar o milagre na sua vida. Filho, deixa de tentar agir com suas próprias mãos, pela sua própria força, pela sua própria vontade, se entrega a Ele. Exemplo disso nós temos Paulo. Paulo, quantas vezes na trajetória de Paulo, Paulo foi condenado à morte, Paulo correu o risco de morte, e Paulo a todo momento ele confiou no Senhor e ele caminhou com o Senhor. Lá em Atos, uma das últimas passagens que a gente tem que fala a respeito de Paulo, vai nos dizer que quando Paulo estava indo para junto do povo de Israel para ser julgado, ele estava numa embarcação e eles passaram por uma tempestade. Eles não quiseram parar antes, eles não obedeceram uma ordem do Senhor que ordenava a eles que parassem o barco e aguardassem passar a tempestade, e eles decidiram caminhar. E no caminhar deles, eles pegaram uma tempestade tão forte que a mesma poderia ter matado todos eles. Só que por conta do amor de Deus com a vida de Paulo, Deus dá discernimento a Paulo para que Paulo oriente aqueles que estavam na embarcação. Isso é quando todos eles se alimentam, se livram do peso que havia na embarcação e eles conseguem chegar ao destino, queridos. A palavra não vai falar que eles chegaram com o barco intacto e ancoraram no litoral, mas a palavra vai nos falar que eles chegaram vivos ao destino deles. Meus irmãos, muitas vezes nós nos preocupamos com o que vai acontecer no processo, que maneira que o processo está nos deixando, mas nós deixamos de ver lá na frente como o Senhor tem preparado para nós. Muitas vezes nós estamos entrando em crise, estamos preocupados, tantas coisas nos afligindo, mas nós não vemos o que o Senhor tem preparado lá na frente. Queridos, eu quero trazer para vocês essa noite que antes mesmo de você vir a esse mundo, antes mesmo de você nascer, o Senhor já tinha te escolhido. Querido, não é um acaso você estar aqui hoje. Não é um acaso você estar assistindo essa transmissão nessa noite. Se você está ouvindo essa palavra, é porque o Senhor preparou essa palavra para a tua vida. Aí eu faço uma pergunta para você refletir de certa forma no seu coração essa noite, você não precisa me responder. Você crê que Jesus está no seu barco? Eu creio que o principal meio que nós temos para atravessar essa tempestade é nós crermos que o Senhor ele está no nosso barco. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você a trazer Jesus para o seu barco. Eu quero convidar você a reatar a sua aliança com o Senhor, trazer o Senhor para o teu barco, independente da situação que você está. Às vezes você pensa, mas eu estou no mundo, eu estou ouvindo coisa que não precisa, eu estou fazendo coisas que não podem. Às vezes eu estou em um relacionamento errado, às vezes eu estou em algo que não agrada a Deus. Primeiro eu vou me conciliar, depois eu vou... Não, queridos, o Senhor ele está te convidando em meio à tempestade. Querido, não espere a tempestade passar, porque se você esperar a tempestade passar para você convidar o Senhor para o seu barco, você está morto. A palavra ela é bem clara quando ela nos pergunta se nós estamos convidando e se nós cremos que o Senhor está no barco conosco. Nessa noite eu gostaria de convidar você a ficar de pé e refletir um pouco em nossos corações como está a nossa tempestade, como tem estado as nossas vidas com o Senhor. Talvez a sua tempestade seja uma enfermidade, talvez a sua tempestade seja uma dor, seja uma preocupação.
Talvez a sua tempestade seja a sua mãe no hospital, a sua mãe acamada, a sua mãe doente. Talvez a sua tempestade seja aquela dívida que você não consegue pagar. Queridos, essa noite eu não estou aqui para dizer qual tempestade é maior, qual tempestade merece mais atenção. Essa noite eu estou aqui para te dizer que o Senhor está atendendo a todos aqueles que necessitam dele. Queridos, muitas vezes nós temos chorado no nosso particular, nós temos nos colocado em situações onde nós questionamos a nós mesmos. Nós estamos em uma onda na nossa cidade onde nós estamos inteirando, se eu não me engano, o nosso 10º suicídio. Queridos, talvez nós paramos e pensamos um pouco, eu ministrei isso na minha última ministração. O que tem acontecido com nossas vidas que nós temos desistido em meio à tempestade. Queridos, eu não estou em posição de julgar ninguém, nós não estamos em posição de questionar alguém, mas eu estou trazendo uma palavra de esperança para o teu coração. Assim como os discípulos temiam por sua vida, meu querido, tema pela sua vida. Assim como os discípulos chamaram Jesus, ele estava no barco, queridos, nada iria acontecer. Mas em um ato de desespero eles chamaram Jesus levantou. Queridos, chame Jesus para a sua vida, Ele há de se levantar sobre a sua vida. Ele há de acalmar a tempestade que está sobre a sua vida. Eu vejo aqui nessa noite propósitos travados por conta de guerras. Eu vejo aqui nessa noite pregadores que não ministram porque estão travados espiritualmente. Eu vejo aqui nessa noite pessoas que eram para atuar frequentemente na obra do Senhor, estão travadas, muitas vezes porque estão esperando o processo passar. Queridos, o deserto não é um processo de dor, o deserto é um processo de aprendizado. Se você tem alguma enfermidade essa noite, vamos agir com autoridade. Coloca a mão sobre a sua perna, sobre o seu braço. Coloca a sua mão aonde dói, aonde te preocupa. Se é algo que não é físico, pense nisso, mentalize isso, coloque isso em evidência. Clame ao Senhor. Se você não tem mais forças para caminhar, junte o que lhe sobra e grite: Senhor, me ajude. Pai, acalme a tempestade. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante de Ti esta noite, ó Pai. Te convidamos, Senhor, a estar conosco neste barco, Senhor. Te convidamos, Senhor, a estar em meio às nossas vidas, ó Pai, seja nas aflições, seja nos problemas financeiros, Senhor. Seja nos problemas pessoais, nos problemas familiares, ó Pai. Seja, Senhor, naquela briga, Pai. Seja naquela oportunidade de trabalho que muitas vezes não vem, Senhor. Nós te convidamos a estar conosco no barco, ó Pai. Senhor, assim como aqueles discípulos, nós te gritamos e clamamos por Ti, Senhor. Pai, socorre-nos, Senhor. Pai, nessa noite nós reatamos as nossas alianças contigo, ó Pai. Nós colocamos as nossas vidas em evidência aos céus, ó Pai. Nós nos abrimos inteiramente a Ti, Senhor. Senhor, se de alguma maneira nós temos ido contra Ti, Pai, se de alguma maneira nós temos pecado contra Ti, Senhor, nos perdoa, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes nós virarmos as costas para Ti, ó Pai, quando estamos em meio à tempestade, Senhor. Senhor, perdoa-nos por muitas vezes, ó Pai, nós esquecermos quem Tu és, quem é o Senhor, o que o Senhor fez por nossas vidas, ó Pai. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor não é homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependas, ó Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, que toda palavra liberada sobre as nossas vidas venha a se cumprir, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, que tudo aquilo que nos afasta de Ti, tudo aquilo que tem causado, ó Pai, discórdia em nossas vidas, tudo aquilo que tem nos tirado do Teu propósito, do Teu caminho, Senhor, nós repreendemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, nós nos rasgamos por inteiro, ó Pai. E até que o Senhor venha, Pai, nós vamos clamar a Ti, Senhor. Venha se movimentar em nossos meios, ó Pai. Venha agir em nosso meio, Senhor. Reate as alianças em nossas vidas, ó Pai. Descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante